Renato, tudo bom? Renatinho, você me pediu aqui para eu enumerar os benefícios que Três Ranchos obteve do governo federal enquanto o Partido dos Trabalhadores esteve lá, né, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Vai ficar meio longo o vídeo aqui, Renato, mas vamos lá, né? Olha só, Renato, a gente pode começar pelas casas do programa Minha Casa Minha Vida, um programa instituído, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Então foram muitas casas, né, trazidas para cá, para Três Ranchos. A reforma dos postos de saúde, né, e inclusive a construção, né, a adaptação do prédio daquele lá do setor Paranaíba, né? Foi do tempo dos governos do Partido dos Trabalhadores. E aí, continuando na saúde, né, o programa Mais Médicos, que foi desmantelado pelo atual presidente e que trazia uma médica para cá, né? Tinha uma médica morando aqui, doutora Blaise Bani, né, muito bonita, e que com o fim do programa, né, ela foi embora e ninguém mais veio para cá, como afinal não foi para lugar nenhum do Brasil onde havia esse programa. Aqui a gente é relativamente privilegiado, né, Renato? Porque a gente está a 30 quilômetros de Catalão, vários hospitais, clínicas, né, muitos médicos, especialistas e tal. Mas tem lugar nesse Brasilzão aí que você anda aí 200 quilômetros ou mais, né, para achar um médico. Então, para esses lugares onde não havia médico, estava lá o médico, né, disponível para a população, né. Entrou o atual presidente, desmantelou, disse que ia colocar alguma coisa no lugar e nada disso, né. Construção de uma creche, né, 2 ônibus para transporte escolar do programa Caminho da Escola, 2 ônibus, né. E aí nesse tema da educação aí, eu gostaria também de citar algo que veio não para Três Anjos, mas que beneficia Três Anjos diretamente, que foi a Universidade Federal de Catalão, né? Que assim, não tem, para a gente que trabalha com educação, Renato, não tem tamanho, né? É um benefício assim que não tem como definir, né? Você vê que as nossas crianças, os nossos jovens, né, podem, quando eles chegarem no momento de fazer um curso superior, isso está disponível para eles aqui pertinho, né, dos pais, das mães. Eu sei o que é ficar longe dos filhos por conta disso tudo, né? Valeu a pena, claro, hoje eles estão bem, graças a Deus, mas assim, enquanto isso não acontece, muita saudade, é ruim, né? E hoje nossos filhos, jovens, né, nossa juventude tem essa oportunidade aqui bem pertinho. Então, acabou que nós também aqui em Três Anjos fomos beneficiados com isso aí, né? Aí, indo agora para outra vertente, né? Foi trazido uma patrol, caminhão caçamba, tratores e retroescavadeira daquele PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, né? E são equipamentos que atendem a cidade e o município, né? Os pequenos produtores rurais, as pessoas aqui na cidade precisam do equipamento desse, é utilizado, né? O Bolsa Família, que atendia quase 200 famílias aqui na cidade, né? Era muito criticado na campanha de 2018 pelo atual presidente, né? Mas ele não teve como não criar alguma coisa, né, semelhante, mal e porcamente, com o Bolsa Família.
né? Porque era um programa essencial para a família, né? E, evidentemente, que isso era bom para o comércio da cidade, né? Porque era mais gente comprando mais, né? Então, foi um programa muito importante para aquelas famílias que passavam, eventualmente, alguma necessidade, né? E hoje, na campanha, ele para engrandecer o que ele não teria feito, né, se não fosse a pressão das pessoas, ele diz que o programa dele hoje dá muito mais dinheiro para a população do que naquele tempo. Isso é lógico, né? A inflação, né, comeu aí o valor do dinheiro, né? Então, hoje em dia, o valor tinha que ser maior, né? O número, né? Mas o que se comprava naquele tempo com o Bolsa Família, hoje em dia não se compra com o valor atual, né? Então isso é que as pessoas precisam ter na cabeça. Programa Luz para Todos. Quase 60 propriedades do município não tinham a luz elétrica. Então, quando às vezes a gente fica sem energia, né, aqui por algumas horas, e aí aquele desconforto imenso, né? Naquele tempo, na zona rural, né, e quase 60 famílias ficavam o tempo todo assim, né? Dava à noite, então se precisava ali de alguma claridade durante algum tempo, era uma lamparina e logo, logo, gente, vamos dormir porque, né, não tinha como ficar. Hoje é completamente diferente, né? As pessoas lá se lembram da importância desse programa. A gente aqui às vezes nem dá valor, né? Farmácia popular. A gente tinha uma farmácia credenciada aqui, né? A farmácia popular foi um dos primeiros programas criado pelo presidente Lula. Foi um dos primeiros programas que ele criou. Credenciou farmácias no Brasil inteiro, né? Para fornecer o medicamento de uso contínuo, né, a custo zero para a população. Ninguém ia pagar nada, ninguém paga aonde consegue ainda, né? Entrou o presidente, começou a desarticular o programa, né? Descredenciou milhares de farmácias no Brasil inteiro, inclusive a única que a gente tinha aqui. Se precisava realmente, eu duvido, mas se precisava descredenciar, chegasse numa cidade que tem 30, né? São muitas cidades desse porte no Brasil, falava, ó, nós vamos deixar 15, vamos descredenciar 15. Mas onde tem uma, tinha que deixar, né? Não tem condição da população que depende do medicamento, quando ele acaba, fica dependente de carona, das pessoas irem buscar em catalão, porque se ela for pagar o ônibus para ir lá buscar, às vezes é melhor comprar o medicamento aqui, né? Então, foi mais um programa do Partido dos Trabalhadores, né? E naquele tempo, Renato, você vai se lembrar bem, né, do seu entusiasmo com aquele programa, o meu entusiasmo também, né, com aquele programa da criação de peixes aqui no nosso lago, né, aproveitamento do nosso lago. Aquilo nunca poderia ter acabado, né, Renato? Aquilo seria, assim, a independência de praticamente de Três Ranchos, financeiramente, sabe? O tanto que aquilo era promissor, né? O tanto que aquilo era promissor. No tempo a gente conversava aqui com o Benício e de brincadeira a gente falava, vamos fornecer peixe para o Carrefour. E ele dizia, falava, rapaz, se vocês conseguirem fornecer para uma loja do Carrefour, vocês já estão, sabe, Três Ranchos já vai estar no mapa por conta disso. Do tanto que se consome pescado no Brasil. Não se consome mais porque não tem disponibilidade, né? Então, era um programa. E aí a gente não quer criticar, mas acaba sendo obrigado a citar. A gente não sabe se houve o desinteresse também do município, né? Porque o município poderia, em algum momento, assumir para si
a gestão do programa e tocar ele adiante, né? Ajudando os pescadores que lá estavam e incentivando eles de alguma forma, né? E não deixar que, por conta da incompetência do governo federal, aqui também o programa se acabasse, né? Mas a gente vai retomar isso aí, se Deus quiser, né, Renato? Você se lembra também de como a gente fazia com os condutores de embarcações no lago, né, que não tinham documentação, às vezes nem da embarcação nem a deles próprios, né? Você chegava lá na prefeitura, ó, Zé Luiz, tem um pessoal aí que está precisando de documentação. A gente fazia um ofício para a Marinha, ela agendava, vinha para cá, ficava aqui uma semana, dava curso, preparava todo mundo, dava o documento, né? E estava todo mundo legalizado, né? Acabou-se também, né? A gente tinha aqui também o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né? Trabalho infantil, não sei o quê. Não, gente, não se trata disso. O PET, principalmente aqui para nós, porque nem era para vir. Isso aí a gente tem que dar a mão à palmatória. Foi um esforço grande do prefeito da época, né, que foi lá e provou que seria importante para uma cidade, mesmo para uma cidade pequena igual Três Anjos, ter um programa daquele, né? O Nivaldo foi atrás e trouxe para cá. E claro que é importante, gente. Quanto mais a gente puder dar boas referências, dar bons ensinamentos para as crianças, estejam elas trabalhando, né, como a gente vê nas grandes metrópoles ou não, né? Isso é bom. Isso é bom. Então, os pais, as mães ficam tranquilos, porque ao invés de às vezes estar em casa no WhatsApp, né, que hoje em dia é comum, né, na internet, vendo coisa que eles não têm controle sobre aquilo, então eles sabendo que eles estão num espaço de educação e de boa instrução para a vida deles, eles ficam mais tranquilos, né? Então, Renato, um resumo do resumo aqui seria isso, né? Evidentemente que devo ter deixado passar batida alguma coisa aí, né? Mas aí fica por sua conta lembrar e passar adiante, né? O que é importante a gente ressaltar é que tudo isso que foi falado aqui existiu naquele período e hoje não existe mais. De 5 anos para cá, acabou-se tudo isso, toda essa engrenagem que trabalhava em favor do cidadão, não existe mais. O que se fala hoje é na possibilidade do salário mínimo ser congelado, né? Dele não ter aumento mais, não é aumento real não, que no tempo do presidente Lula teve aumento real de 70%, aumento real, não era reajuste em cima da inflação, não, a inflação deu 10%, vamos reajustar em 10%, não. O programa em relação ao salário mínimo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, era o aumento do PIB vai ser o aumento do salário. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, é o conjunto de riquezas do país. Poxa, e se o trabalhador, aquele pequenininho lá embaixo, está lá trabalhando, ele está ajudando a aumentar a riqueza do Brasil. Então, nada mais justo do que o salário dele ser aumentado também, né? E não adianta falar que isso quebra o empresário, que isso quebra as prefeituras, sabe? Isso não existe. Quando o Partido dos Trabalhadores bancou, né, o piso salarial dos professores, porque antigamente, antes do Partido dos Trabalhadores, tinha lugar aí que o professor ganhava menos que o salário mínimo.
E não era por causa de carga horária, não, 40 horas ganhava menos que salário mínimo. O Partido dos Trabalhadores bancou, falou, não, é obrigado a pagar esse salário aqui. Quem quebrou? Ninguém quebrou, né? Fixou os reajustes para esse piso, né? E ninguém está quebrando, não tem prefeitura quebrando, não tem escola particular quebrando, não tem estado quebrando, não tem nada. Mas é justo? É claro que é. Como é que uma pessoa estuda durante 5, 6, 7, 8 anos, né? Quando o professor faz um doutorado, né, vai mais de 8 anos estudando, fazendo faculdade, mestrado, especialização, mestrado, doutorado. Como é que essa pessoa vai ganhar menos que um salário mínimo? Então, assim, o partido bancou a ideia, instituiu e está aí, né? Então, assim, é um conjunto de ações que visa beneficiar a comunidade como um todo, né? No caso dos professores, por exemplo, se o professor ganha bem, ele se dedica mais, ele estuda mais, porque aí o tempo dele fica todo por conta daquilo ali. Antes não. A pessoa vai ganhar um salário mínimo, ele tem que fazer um bico, né? Agora, hoje em dia, não que seja ótimo o salário, mas pelo menos tem um piso, tem um mínimo que o professor ganha, né? E que ali ele consegue sobreviver com um pouco mais de dignidade. Já foi muito tempo, Renato, e aí a gente conversa mais depois, tá bom? Um abraço para você, para seu pai, para sua mãe e fica com Deus. Vamos convencendo as pessoas, Renato, disso aí, de que o governo, enquanto era gerido pelo Partido dos Trabalhadores, ele era dirigido para as pessoas mais necessitadas. E esse mais necessitadas não é aquela pessoa que está passando fome, não, é o trabalhador, né? Como eu disse agora mesmo, hoje em dia está se falando em congelar o salário mínimo, né? Então, imagina o que nós vamos virar, né? Naquele tempo, justamente por conta dessas políticas de incentivo ao consumo, à produção e tudo mais, o Brasil era a 12ª potência econômica no mundo. Ele foi para a 6ª. A gente ultrapassou a Inglaterra. Hoje em dia a gente já descambou de novo lá para a 14ª posição no ranking das economias do mundo, né? Então, vamos fazer o que a gente puder, né? Agradeço você pelo apoio e vamos continuar fazendo o que a gente puder para convencer as pessoas de que elas estão certas pela escolha que fizeram pelo presidente Lula no primeiro turno e que vamos repetir a dose agora no segundo, melhorando ainda mais. Quer dizer, aqueles que votaram nos outros candidatos, que não estão no segundo turno, a melhor alternativa para eles, vamos convencê-los disso, é o presidente Lula. Para todos nós, é a melhor alternativa, né? Um abraço.